Olá pessoal, aqui é o Marcelo, especialista de produtos da Autos, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a conectividade alinhada aos recursos do Nexto Express. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como coletar dados do chão de fábrica e publicar essas informações através do protocolo MQTT numa nuvem usando justamente o Nexto Express. Fica aqui com a gente para conhecer mais essa funcionalidade. E não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdo sobre tecnologia. Bom pessoal, então a ideia aqui é nós montarmos uma infraestrutura para permitir, a publicação e a assinatura de tópicos num broker, utilizando do outro lado o Nexto Express. E para isso, a gente vai utilizar o protocolo MQTT. Vamos, antes de qualquer coisa, comentar um pouco sobre o que é esse protocolo e como ele funciona, para posteriormente a gente conseguir trabalhar na aplicação propriamente dita, tá bom? Bom, o protocolo MQTT é um protocolo de comunicação, portanto, ele viabiliza a troca de dados entre diversos dispositivos. A questão toda é que o MQTT ele é um protocolo amplamente utilizado em aplicações IoT, aplicações onde a gente tem a necessidade de mandar dados de um dispositivo. Muitas vezes esse dispositivo é um sensor, é um equipamento de campo, para um sistema que vai fazer a obtenção desses dados e processar eles de alguma forma. E nesse sentido, o MQTT ele é bastante eficiente, porque ele trabalha de forma a fazer a coleta desses dados, disponibilizá-los num broker, a gente vai falar um pouco sobre isso mais em seguida, e permitir com que qualquer outro dispositivo possa, assinando esses dados, saber qual é a informação, Portanto, já há um bom tempo, algumas empresas vêm se dedicando a desenvolver soluções para tratamento de dados coletados através do protocolo MQTT, e isso aí tem sido amplamente utilizado nas aplicações de IoT, aplicações alinhadas aí à indústria 4.0. Muitas dessas soluções elas são implementadas em nuvem. Portanto, existem aí empresas que já disponibilizam a possibilidade de tu armazenar esses dados, tratar, apresentar eles através de um dashboard ou qualquer outro tipo de aplicação, E aí tem alguns exemplos, a própria Microsoft Azure, o Google, a IBM, tem soluções em nuvem que possibilitam aí o tratamento desses dados em MQTT. E a ideia, portanto, a gente conseguir fazer algo parecido no vídeo de hoje, enviando os dados, e aí quando a gente fala dados, a gente trata isso como tópicos dentro do MQTT, para um sistema em nuvem, que a gente vai chamar aí de broker. Então, para entender melhor, eu vou trazer aqui um slide que demonstra um pouco dessa dinâmica de troca de dados entre esses diversos dispositivos. No caso do protocolo MQTT, a gente tem a figura principal aí de um broker, certo? E dos dispositivos, dos MQTT clients, dos clientes MQTT. A ideia é que no protocolo MQTT, a gente faça com que os clientes possam fazer assinaturas e publicações de dados, ou seja, de tópicos em um broker. Esse broker ele pode ser um broker hospedado em nuvem ou num servidor local, mas basicamente o broker é um software que concentra todos os tópicos que são publicados e porventura assinados pelos diversos dispositivos, pelos diversos clientes MQTT. E a ideia é fazer com que esses dispositivos publiquem, deixem disponibilizado esses tópicos no broker e qualquer outro cliente possa, portanto, conhecer o valor dessa informação, conhecer esse dado através de uma assinatura que ele vai fazer desse broker. Um dos pontos positivos do protocolo MQTT é que justamente eu posso ter uma escalabilidade
porque eu consigo, através de uma única publicação, né, fazer com que vários dispositivos façam a assinatura desse tópico. E o contrário também acontece. Eu posso ter, através de uma única assinatura, dados, né, provenientes de vários dispositivos possam ser enviados através de várias publicações, né? Então, diferente dos protocolos mais tradicionais, né, da indústria, como o Modbus TCP, onde eu tenho um cliente e servidores, né, mestre-escravo, aqui, portanto, a gente vai ter a figura de um broker e de clientes. E a nossa infraestrutura, né, a infraestrutura que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje, né, é utilizando um broker em nuvem, tá? Portanto, um broker que roda web. A gente vai estar utilizando aqui um broker público gratuito, né? Existem aí várias soluções de brokers que são pagos e, portanto, também carregam aí uma série de questões de segurança que são bem interessantes quando eu tenho uma aplicação mais crítica. Mas esse broker que a gente vai utilizar aqui é um broker gratuito para a gente fazer testes. Eu acredito que seja bem interessante. E aí, do outro lado, a gente vai ter o Master Tool, né? A gente vai ter o XP340, né? Fazendo publicações e assinaturas nesse broker. E aí, como um segundo elemento, né? Um segundo client, eu vou utilizar um simulador MQTT que vai rodar na minha máquina, mas ela vai estar publicando e assinando valores lá no meu broker web, ok? Bom, portanto, agora a gente vai começar a falar do desenvolvimento dessa solução usando o XP340. Dessa forma, a gente vai, né, começar a entender o funcionamento do bloco de função MQTT Client, onde a gente vai implementar. Portanto, a ideia agora é utilizar uma aplicação, né, que tenha a possibilidade de fazer essa comunicação através do protocolo MQTT dentro do MasterTool ECXE. Pessoal, para a gente começar a configurar esse bloco de função, ele é bastante complexo, então para a gente começar a trabalhar nesse vídeo, a ideia é partir de um projeto já existente. Eu quero mostrar para vocês aqui que no site da Autos, se a gente for aqui em base de conhecimento, a gente pode acessar, né, esse template, esse exemplo. Então vou botar aqui MQTT Next, por exemplo, né, na busca, e aí a gente consegue encontrar um dos tutoriais, né, que mostra aqui, ó, como utilizar o protocolo MQTT na série Next, né? Então a gente clica aqui, ele tem um passo a passo, tem inclusive vídeos de alguns webinars, mas logo aqui abaixo, ó, a gente tem arquivos, a possibilidade de baixar dois exemplos, tá? Eu vou trabalhar, na verdade, com esse Function Block MQTT, onde ele implementa o bloco de não só o bloco de função, mas as variáveis de entrada e saída desse bloco, né, através como se fosse um bloco funcional. Portanto, eu vou fazer o download desse cara aqui, e aí eu vou extrair, né, vou fazer o download no meu computador e vou extrair como zip para poder fazer essa utilização, ok? Do outro lado, pessoal, eu vou abrir aqui o Master Tool, já estou com o Master Tool aberto aqui, e vou extrair esse Project Archive que eu fiz o download no site da Autos. Eu venho em arquivo de projeto, extrair arquivo, eu já estou com ele descompactado, e aí ele me aparece aqui o .project archive, clico em abrir, né? Posso selecionar um local aqui para colocar esse software. Vou manter essa seleção como está. A versão do site, e aí é um detalhe muito importante, ela foi feita, né, numa versão anterior do Master Tool, se eu não me engano, a 3.30. Então, ó, tá dizendo aqui, ó, o projeto está na versão antiga, então é importante a gente também ter cuidado com relação a isso. Eu estou na versão 3.33, então eu vou clicar em sim para atualizar, né? Então ele vai me dar algumas mensagens, né? Ele quer atualizar para a versão mais recente, no XP340, eu clico em alterar. Ele vai dar alguns avisos, aqui eu vou clicar em sim, né? Ele pede para salvar um backup, no caso eu não vou querer salvar, vou clicar em cancelar. Deseja manter os parâmetros, clico em sim, e aí ele vai gerar um projeto novo. Então esse aqui já é o projeto. Como eu falei para vocês, a Function Block MQTT Client ele é bastante complexo, então a gente parte desse projeto padrão,
E aí eu vou mostrar para vocês um pouco do que é esse projeto e do que é composto as bibliotecas. Eu tenho aqui em User Pools, né, uma User PRG, onde eu faço a chamada das funções necessárias para fazer a configuração e a manipulação do bloco MQTT, né, MQTT Client. Eu tenho aqui uma chamada do MQTT Start, eu tenho uma chamada desse Ensure First Pub, né, que é um bloquinho aqui, ó, PRG que define aí o habilita da primeira publicação, tá? E aí eu tenho também uma função para publicar e uma função para assinar, subscriber, né, publisher e subscriber. Ambas dessas funções estão chamando aqui, ó, né, em application MQTT, o publisher e o subscriber, além, lógico, do MQTT Start. E aí tudo vai começar aqui no MQTT Start, onde eu tenho, né, através de um programa em texto estruturado, a configuração, né? O primeiro passo é fazer a declaração da função MQTT, que ele chamou MQTT, né? A função MQTT Client, né? E aí a gente tem algumas configurações, como a variável para habilitar, né? A variável para utilizar o nome da conexão. Então, em alguns casos, eu preciso de um ID do cliente que vai acessar o broker. Nesse caso aqui, ele vai estar em branco, tá certo? Uma questão muito importante aqui em hostname, eu tenho que definir qual é o endereço, então, desse meu broker. No caso, como eu falei para vocês anteriormente, eu vou utilizar um broker gratuito que tem na internet. Esse broker é o broker.hivemq.com, né, através da porta 1883, que é uma porta não segura, né, então não, é para aplicações de testes e tudo mais, mas ele não garante uma segurança através de criptografia. Tá? Então eu vou estar utilizando esse broker. Poderia ser um broker local, como eu falei, portanto seria o IP da máquina onde estaria rodando esse broker. Né? Um exemplo interessante de um broker que a gente poderia estar utilizando localmente é o Mosquito. Né? E tem também o broker Mosquito versão para nuvem, né? Poderia estar utilizando também. A questão de credenciais, como a gente não vai ter essa necessidade de login e senha, a gente vai deixar em branco. Né? Aqui alguma configuração relacionada às mensagens, criptografia, como eu falei, desabilitada. Aqui é muito importante também para a gente verificar o status da conexão. A gente tem esse error code, por exemplo, que vai me mostrar alguma mensagem referente ao fato de ter conectado ou não, de ter recebido e enviado mensagens. Então, se tem algum tipo de erro, eu posso estar verificando por aí. Né? E aí eu tenho aqui os function blocks, FBs, que foram criados para o publisher. E esse exemplo ele está bem completo. Né? Se a gente for ver aqui, ó, eu tenho 8 entradas digitais, né, do primeiro octeto. Depois eu tenho entradas digitais do segundo octeto. E também analógicas, além de uma string. Portanto, eu posso estar publicando, né, variáveis através desses endereços de entradas do bloco funcional. E eu tenho aqui, então, as variáveis internas do publisher, que são implementadas através desse texto, desse programa em texto estruturado. Tá? O que é importante para nós, pessoal? É entender qual é o tópico que a gente vai publicar, e isso a gente encontra aqui. Tá? Então, no caso, o tópico da primeira variável do bloco funcional é o ED0, né? O nome da entrada desse bloco é a entrada underline digital underline 0. Então, tudo que eu jogar nesse cara aqui, que é uma booleana, vai ser enviada para esse tópico. O mesmo se aplica para as demais entradas. Inclusive, se a gente for mais adiante, a gente tem também as analógicas. A gente tem aqui a EA0, né? Entrada analógica 0, que está lá no entrada analog 0. Então, se eu for observar no meu bloco de função, né, declarado aqui, ó, publisher, eu tenho uma entrada digital 0 que está sendo utilizada, uma entrada analógica, e tem uma mensagem de texto também, que é um tópico que está publicando. Então, se, por exemplo, eu quiser usar mais entradas desse publisher, eu poderia botar aqui atualizar parâmetros, e aí eu vejo quais são todas as entradas disponíveis para eu estar mandando algum tipo de mensagem lá para o broker. Mas eu vou em atualizar parâmetros vou aqui em remover parâmetros e eu vou manter só esses dois. Aqui, tá, eu vou, apesar de ser uma variável, eu quero colocar uma variável de representação direta, uma entrada de fato. Então eu vou botar aqui uma i00,
tá? Uma entrada digital. E aqui eu quero também uma entrada analógica, então analog input 0, certo? Esses caras a gente observa aqui em Configuration XP, né? Integrated IOs, que é onde a gente configura, aqui no caso a entrada analógica, para mim já está 0 a 10 volts. Estou aqui com o potenciômetro que vai ficar fazendo a monitoração da entrada, tá certo? E aí eu tenho o Function Block MQTT Subscriber, que foi criado também, né, com algumas entradas e saídas, e aí a gente observa aqui que eu também tenho algumas saídas que receberão, digamos assim, através da assinatura, variáveis. Nesse caso aqui, né, eu tenho algumas, como por exemplo, a saída do bloco funcional chamada saída digital 0, que é proveniente de um tópico que eu chamei de teste aqui, né? E as demais eu tenho o Q01, né, onde eu posso estar jogando numa saída digital e por diante. Eu tenho algumas analógicas também, então mais aqui embaixo eu tenho teste 1, por exemplo, que é a entrada analógica, desculpa, a saída analógica 0. Então posso estar escrevendo algum valor e recebendo, né, escrevendo nesse tópico e recebendo nessa saída do bloco funcional, entre outras, ok? Então se a gente for aqui, né, eu tenho, aqui especificamente ele está utilizando saída digital 0 e saída digital 1, então estou acionando aqui Q00 e Q01 respectivamente com esse bloco MQTT Subscriber, ok? Bom, o que mais a gente precisa entender desse programa, né? Aqui a gente tem uma GVL que foi criada, que traz aí algumas estruturas do próprio bloco funcional MQTT Client, né? Para justamente permitir a configuração tanto das publicações quanto das assinaturas. Aqui na Net1, tá? Uma questão muito importante. A gente vai ter esse CLP se conectando à internet. Portanto, eu preciso configurar o endereço de IP, máscara e também o gateway para que ele entre dentro da rede local que tenha disponibilidade, né, que tenha acesso a uma rede, né, com internet. Lembrando que a ideia aqui é fazer ele enviar o dado lá para a nuvem, lá para aquele broker que fica na nuvem, né? Especificamente aqui MQTT Start, eu estou utilizando esse broker hivemq.com, ok? Bom, então para isso eu já tenho um XP340 conectado, meu computador também está conectado à internet, então se a gente for pegar, por exemplo, o Windows R aqui, ó, né, o prompt de comando ipconfig, né? Meu computador está ligado via cabo na internet, né, na rede local da Altus e também a internet, cujo endereço de IP é o 92.168.14.143 e o gateway padrão é esse aqui, ó, o 92.168.14.253. Então é importante a gente respeitar esse gateway para que quando eu definir um IP para esse meu CLP, que está aqui, o 340, ele também possa, através desse gateway padrão, mandar essas mensagens via web, né? Então, deixa eu usar o Easy Connect aqui para verificar o cara já conectado. Eu tenho, lógico, vários controladores aqui conectados no laboratório de testes aqui da Altus, mas especificamente eu estou utilizando esse aqui, ó, XP340, cujo IP, né, é 192.168.14.46. Ele já está configurado, né, 14.46, né, e o gateway padrão 14.253. Então, caso isso não tivesse acontecendo, eu poderia vir aqui, né, em nova configuração, digitar isso aqui e aplicar. Mas nesse caso eu não preciso, já está configurado. O que eu preciso fazer, pessoal, é modificar o endereço do IP, máscara e gateway lá da Net1 do programa, né? Porque o programa está com o gateway padrão, né? E endereço de IP padrão também. Então eu clico aqui, ó, em aplicar Net1. Né? Então ele vai dizer aqui, ó, parâmetros foram alterados com sucesso. Então se eu for na Net1, eu vejo que eles já assumiram o parâmetro, né, de endereço lá do Express que eu tenho conectado. Agora eu poderia, por exemplo, vir em Devices e através do meu gateway, né, escaneando ele, pegar esse meu IP 1446 e fazer, portanto, o login. O gateway não foi configurado, tá terminando de mapear, na verdade, né? Então ele já está como caminho ativo porque ele está em negrito, senão só clicaria aqui em definir como caminho ativo.
Então agora eu vou fazer o download. Clico em login, né? Ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero enviar e tal. O programa está diferente, inclusive a configuração de hardware, então vou ter que passar a CPU para stop. Ele vai compilar, logicamente, né? E já está fazendo o download. Vai pedir se eu quero enviar código-fonte, eu vou dizer que não, tá? Não é necessário nesse momento. Minha aplicação está parada, né? Está em stop. O que eu vou fazer agora é passar para run, né? Clico em play aqui e dou um sim. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho, portanto, minha user PRG. Eu já tenho alguma coisa aqui na I00, que é a minha entrada digital. Se eu desligar fisicamente aqui, ela vai desligar. Esse outro AI0 aqui, né, é uma entrada analógica. Então, na medida que eu variar ela, vocês podem ver que esse valor está variando também. E aí eu tenho as assinaturas aqui, tá? Lembrando, eu vou buscar lá no broker, né, que é esse, cujo endereço é esse broker Hive MQ, né, no 1883, que é a porta. Beleza. Vamos ver aqui se existe algum tipo de erro. Vamos descer aqui, ó. Error code, ó, no error. Então, a princípio está funcionando, tá certo? Bom, como eu falei para vocês, né, do outro lado, né, a gente vai colocar um simulador para poder coletar esses valores lá do broker, né? Então, o que a gente tem aqui, ó, se a gente for olhar para a apresentação de slides, né, o broker na nuvem, que é aquele Hive MQ, que é esse cara aqui, né? De um lado eu tenho o Nexo Express, né, publicando e nesse caso também assinando tópicos, e do outro lado a gente vai ter o nosso simulador, né, que eu vou mostrar para vocês, que vai buscar as informações do Express através de uma assinatura e mandar informações para o Express através de uma publicação. Então eu vou abrir aqui esse simulador. Esse simulador ele está na internet, vocês podem pesquisar aí pelo mqttf.fx versão 171 e fazer o download. Essa versão aqui ela é gratuita. E o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou primeiro configurar minha comunicação, né, com o broker. Para isso eu venho aqui, ó, nesse símbolo, né, clico. Eu tenho alguns que eu já criei, mas eu vou clicar aqui em mais, né, para criar um novo. Então, profile name, eu vou botar aqui novo teste, só para a gente ter aqui, MQTT broker. Ó, o broker address é importante a gente botar exatamente aquele que a gente está publicando através do XP. Então, deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil. Deixa eu pegar ele aqui, vou dar um logout, vou copiar e colar. broker.hivemq.com, Ctrl C. Então, vai ser brokerhivemq.com. Porta 1883, Client ID, a gente vai clicar em Generate para gerar um client aleatório para poder acessar esse broker, tá? E aí demais a gente pode manter como tá por padrão, tá bom? Então a gente vai em OK para clicar, para assumir. Então ele já põe aqui a configuração para o broker. Se eu clicar em Connect, ele vai tentar acessar lá o broker que está na nuvem, né? O botãozinho, o símbolo verde aqui indica que ele tá conectado, né? Então vamos começar aqui pelo subscriber, tá? Vamos assinar algum tópico que vai ser uma dessas variáveis aqui, né? Que a gente tá recebendo, tá publicando aqui, ó. Por exemplo, a I00 e a AI0. E quando eu mostrei para vocês na função MQTT Publisher, né, a gente viu aqui, ó, que, vamos subir, essa primeira entrada digital está no tópico ED0, então vamos lá assinar o ED0. Então vou clicar em Subscribe e a gente vai aguardar receber aqui o valor. Deixa eu acionar aqui para vocês verem, ó, tá em True. Deixa eu dar um jeito de dividir essa tela aqui. A gente consegue ver o I00 por aqui e paralelamente, né, ó, tá em True. A gente consegue ver aqui
o ED0 sendo assinado, tá? Então vamos passar para 0 aqui. Na sequência ele vai passar para false ali, ó, né? Então false, true, e ele vai poder fazer a modificação, tá publicando, portanto, e jogando esse valor lá pro tópico. E aí tem um AI0 aqui também, né? Vamos ver o nome desse cara aqui, MQTT Publisher, que é o analógico, que é um outro tópico, né? Então vamos ver o nome do tópico. Ó, esse entrada analog 0 é o EA0, ok? Então vamos ali, né? Pegar o EA0, né? Só vou me cancelar essa assinatura do ED para a gente manter só esse cara enxergando aqui, ó. Tá aqui o valor, tá vendo? 1.100 por aí. Então, à medida que eu for alterando, eu vou estar recebendo, portanto, esses valores lá no meu broker, ó, 25, 730 e por aí vai. Então, estou fazendo essa leitura analógica, ok? E agora vamos fazer o processo contrário. Vamos publicar alguma coisa no broker, né? E fazer com que essa assinatura do Master Tool receba o valor. Então, eu tenho dois tópicos aqui, né? Que na função é saída digital 0 e saída digital 1, né? Então, vamos vir em Subscriber, só para a gente se lembrar do nome desses caras. Eu tenho teste, que é o primeiro, e eu tenho Q00, que é o segundo. Então, vamos lá. Deixa eu manter esse cara aqui para poder visualizar. Então, publicar no tópico teste. Eu vou publicar, e aqui, como eu trabalho com booleano, né? Vou publicar true. Então, publish. Foi aqui, ó. True. Tá vendo? Ligou. Ligou fisicamente também a minha saída. E o outro tópico é o Q01, que eu vou publicar true também. Foi para true. Agora, se eu quiser desligar, false, publish, né? Se eu pegar o teste aqui, também false, publish, e eu desligo. Portanto, a gente está fechando o circuito. De um lado, o XP340, publicando e assinando tópicos. Eu tenho lá na nuvem um broker, né? E do outro lado eu tenho esse software simulador, que é o MQTT-FX, publicando na nuvem, cujos tópicos são assinados pelo XP340, e assinando, né, lá no broker, cujos tópicos são publicados pelo XP340. Ok, pessoal? Portanto, essa é a comunicação. Nos próximos vídeos a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse protocolo. Por hoje é só, pessoal. Nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre recursos e tecnologias do CLP Nexo Express. Muito obrigado pela companhia até aqui e até a próxima.